Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast das Médicas 360. Eu sou Creuza Góes, eu sou médica cardiologista, ritmologista clínica, mentora de médicas. Estou acompanhada das minhas amigas, Viviane Sabatowski, cardiologista, médica, mentora de médicas. Sim. E eu sou Tieta Albanês, sou cardiologista hemodinamicista e médica mentora de médica. Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje é um tema muito relevante para nós, foi escolhido a dedo, que é exatamente falar sobre um tipo de liderança que já existe dentro de nós, que vem sendo resgatada com a chegada da maternidade. E para começar, a ideia da maioria das médicas é que a maternidade ela é uma interrupção da carreira. E muitas vezes parece que não vai haver um tanto de interseção entre essas duas habilidades. Então, eu já gostaria de começar perguntando aqui o que é que vocês acham, meninas? A maternidade é, de fato, um impedimento à nossa carreira? Precisa ser uma interrupção? O que é que vocês pensam sobre isso? Sabe que eu tinha muito medo disso, né? Eu valorizo muito a minha carreira, sempre quis ser médica, sempre quis ser uma médica de sucesso. Eu estava conseguindo melhorar na minha carreira e veio, eu tinha também muita vontade de ser mãe e eu tinha muito medo de como que seria a minha carreira de depois disso, como que seria voltar. E realmente foi um grande baque inicial, mas não foi uma interrupção, foi uma vírgula. Eu me reinventei enquanto médica, enquanto a minha ideia de mãe, né, durante o processo. Eu achava que ia ser mais fácil, foi mais difícil do que eu imaginava, mas eu consegui mudar o direcionamento da minha carreira de uma maneira que eu consigo hoje em dia conciliar as duas coisas, uma carreira com a maternidade. Eu tenho, assim, um detalhe, né, que eu sou hemodinamicista, então a gente sabe que no Brasil existe uma lei, né, para que você tem que ficar fora, né, da radiologia, da radiação. Então, quando eu terminei minha residência, né, a gente fez residência junta lá em São Paulo de cardiologia, depois eu fiz hemodinâmica, e eu quis voltar para Recife. E aí eu ficava pensando, né, a minha faixa etária, eu tenho que pensar, né, como todas nós, como é que eu vou fazer? Agora que eu estou começando minha carreira, acabei todo esse processo, né, 6 anos de faculdade, 6 anos de residência, começando doutorado, vou fazer, né? Vou engravidar agora, parar a hemodinâmica, voltando para minha cidade, e agora, né? Aí eu conversei com meu marido, ele disse, olha, assim, acho que isso é muito importante, né? O parceiro, né? Então, Parceiro, com certeza. ser parceiro, Compartilhado, né? Porque é uma família, né? Então, tudo isso, né? A gente já estava com certo tempo de casado, a gente se conheceu na faculdade, a gente foi fazer residência em São Paulo junto. E aí ele disse, veja, Tieta, o que for melhor para você. A gente tem o tempo, mas a gente sabe que a mulher tem o seu, né, o limite da idade. Aí eu disse assim, o que você acha da gente congelar óvulos? Né? Era uma possibilidade. E aí, pela minha faixa etária, né, a gente, né, também eu queria ter uma segurança, né, para poder ter também, assim, minha família é uma coisa que eu tinha certeza sempre, que família em primeiro lugar. Mas quando começar essa parte de gestar e de ter filho, era uma dúvida muito grande, né? Então, muito grande mesmo. Então, cheguei aí no médico, até para pensar em congelar óvulos. E aí ele mesmo disse assim, Tieta, por que não? Veja, você é uma pessoa saudável, tenha seu filho, tenha seus filhos. Aí eu conversei com meu marido de novo, e eu disse assim, não, vamos, né? Acho que não, vamos botar para frente. Que seja, né, a gente é religioso, seja o que Deus quiser, né? Então, assim, vamos ver. E eu engravidei logo, né? Engravidei, também tenho muita sorte de ter muita parceria também na parte da hemodinâmica, né? Meu pai e meu irmão são meus sócios na hemodinâmica e eles entenderam. Então, o que eu fiz? Me afastei da hemodinâmica, né? E fiz outra parte, né? Comecei a investir em pesquisa. Então, já tinha começado o doutorado e, assim, eu disse, não, agora eu vou terminar meu doutorado mais rápido. Né? Então, assim, eu quero, né, publicar, quero investir nisso. Já que eu vou estar fora da sala de hemodinâmica, eu vou estar na assistência, fora da radiação, e vou investir no meu doutorado. E foi assim que eu pensei, fiz meus 2 filhos e concluí meu doutorado para o terceiro. É o terceiro filho, todos ao mesmo tempo agora.
Sim. Exatamente, perfeito. E o que é que vocês pensam o que é que a maternidade trouxe de habilidade que a gente pode juntar para melhorar a forma como a gente pratica a medicina, como a gente enxerga a medicina? Bom, eu acho que o que a maternidade mais desenvolveu em mim foram duas habilidades: priorização e empatia. Priorização, porque antes eu tinha a sensação que o meu tempo era infinito. Eu podia ficar no hospital o tempo necessário, voltar se necessário. Eu não tinha pressa, não tinha horário para voltar para casa. Quando eu chegasse em casa, tudo bem, eu continuar trabalhando, né? Então, assim, eu fazia tudo. E a maternidade me obrigou a priorizar o que é realmente essencial, o que é importante e a delegar o que não é. E a outra capacidade foi a empatia, né? A maternidade desenvolve uma percepção do outro maior. Então, essa empatia é uma coisa muito importante que auxilia muito, tanto para você trabalhar com outras pessoas, tanto quanto no manejo do paciente. Eu acho que a maternidade me ensinou muito a fazer gestão do caos, né? Então, assim, acho que em casa, né, quando você tá com um bebê, aí vai estar amamentando, principalmente eu não sei o que é que vocês acham, né? Aqui, todo mundo aqui é mãe de 2, né? E aí, com o segundo filho, ainda é mais. As pessoas, não, o segundo é mais fácil. Eu não acho, honestamente. Então, assim, quando você é mãe de 2, aí você tem que amamentar, tem que dar atenção a outra criança. E aí, depois, meu Deus do céu, ainda tem uma agenda no hospital. Isso, marido, gerir a casa. Então, eu acho que a gente aprende a gerir o caos, né? Priorizar realmente como viver isso, o que é importante, e transpor isso para a nossa vida, né? Hospitalar. Então, assim, a gente sabe o que é prioridade, a gente sabe como contornar aquilo, a gente tem que aprender a contornar, né? Toda a situação, contornar, fazer o logo. Amamentar não tem, assim, não, é intransferível, só sou eu. Então, amamentava e ia dar atenção à minha outra filha, né? Então, agora não vou poder. Enfim, é isso, a gente vai, né? A gente vai aprendendo a conduzir a vida e vai e com isso eu acho que a gente aprende a conduzir também a gestão hospitalar. Perfeito. E essa logística toda e essa gestão nos transforma numa postura de liderança. Vocês concordam? A gente vai adquirindo, desenvolvendo essas habilidades. E o mais interessante é que ao longo da nossa formação, assim, da carreira, a impressão que a gente tinha é que para liderar, a gente teria que adquirir características masculinas. Vocês têm essa impressão? A gente teria que ter uma postura, né, mais masculinizada nesse aspecto. Eu vejo muitas mulheres assim com essa percepção. E a maternidade, ela meio que desmistifica um pouco isso, porque a gente vai desenvolvendo habilidades que são extremamente poderosas para o mundo do negócio, né? Quando bem aplicadas. Vocês tiveram essa percepção? Vocês percebem algo assim que não? Esse insight que eu usei aqui foi a maternidade que me trouxe? Vocês pensam isso assim? O que é que a maternidade, se eu pudesse pensar uma palavra que a maternidade me trouxe, que isso me fez ser uma líder melhor no meu trabalho? Olha, todo o meu esforço, né, até a maternidade, era de desenvolver características que são mais classicamente associadas ao sexo masculino. Então, eu tentava desenvolver como me impor melhor, como ser mais direta, né? E foi numa conversa com meu marido, alguns anos depois da maternidade, que a minha visão mudou, né? Eu, seguindo um conselho até de um mentor, ele sugeriu perguntar para a pessoa que você acha que melhor te conhece no mundo qual que era a sua maior força. E a resposta dele foi empatia. E eu fiquei muito frustrada, porque eu não imaginava essa resposta. Eu imaginava obstinação, determinação. E ele respondeu com muita clareza: empatia. Eu levei um tempo para digerir aquela informação. E aí, depois veio o conselho: no que você é bom, estude para virar ainda melhor. E aí eu fui estudar sobre empatia.
E parei de entender isso como uma coisa, né? Uma habilidade menos importante, muito pelo contrário, né? Entender que a empatia é extremamente importante, né? Então, a liderança masculina e a liderança feminina não precisam ser iguais, né? E não é nem questão de uma ser melhor ou uma outra ser pior, não é isso. Eu acho que todos os estilos de liderança têm a agregar. E esse meu perfil de empatia leva a uma liderança que entende melhor, vê melhor as pessoas da equipe, vê melhor o paciente, que eu tenho que usar isso a meu favor, né? Então, talvez eu não tenha algumas outras habilidades, mas essa eu tenho e eu uso da melhor maneira que eu posso. Creuzinha, isso você falou é muito importante no ponto de vista que a gente, né, quando a gente, acho que as gerações anteriores eram muito assim, né, a gente via assim, as grandes líderes, né, de outras gerações eram pessoas que eram masculinizadas, né, então assim, e aí a gente muitas vezes não tinha assim, elas como inspiração, né, então porque será que a gente precisa ser assim, né, porque como dizia, né, sempre diziam assim, não, você tem que escolher entre família e trabalho, né, vocês já escutaram isso? Tá, muitas vezes. Né, então, não tem como conciliar tudo, ou então não tem como ser boa em tudo, né, então assim, a gente sempre escutou muito isso, né, então acho que nossa geração mudou, né, essa parte, acho que a gente vem mudando isso e vem mostrando que não é bem assim. Tinha sua fala me trouxe uma reflexão importante. Daí você disse assim, a ideia é que a gente tem que ser boa em tudo, né? A gente tem que ser tão maravilhosa que não dá para ser uma coisa e não dá para ser outra. Será realmente que precisa ser perfeito? Tem que ser? Isso é uma meta primária real para essa interseção que a gente quer ter? Creuzinha, assim, essa sua pergunta é muito boa, mas muito difícil de responder, né, porque eu acho que tudo começa com a gente, né, assim, a gente se conhecer e saber o que é que a gente é boa, né, e saber o que é que a gente pode delegar. A gente sempre conversa sobre isso na mentoria, né, meninas? A gente sempre fala que a gente tem que aprender que a gente consegue, né, ensinar outras pessoas a fazerem também outras coisas, né, que a gente, né, assim, para a gente não precisar perder tempo, né. Então a gente pode priorizar, né, certas tarefas e delegar, claro. Então a gente não precisa fazer tudo e a gente não precisa ser perfeita em tudo, né. Agora a gente se conhecer e saber o que a gente é boa, porque a gente gasta nossa energia nisso, né, no que a gente realmente sabe fazer. Isso é uma verdade. O que a Então gente foca expande, né? O que a gente Exa põe energia é o que expande. E é o que eu sempre tento fazer. Eu sempre tento saber o que é que realmente eu sou boa e o que é que eu não sou, né. E nesse onde eu não sou, eu gosto de saber quem é bom, né. Então uma rede de apoio, eu acho que em tudo, né. Então, assim, a gente não precisa resolver tudo. E outras coisas também, assim, às vezes a gente começa e depois vai melhorando, né. Então a mulher, ela tem esse perfeccionismo, eu acho que em base, assim, a gente se cobra demais, né, a gente isso aí é uma característica que a gente tem que aprender mais com o homem, né, que ele, né, ele bota pra frente, né. Então, assim, a execução, ele muitas vezes ele não assim, ele fala muito mais do que sabe, né, e a gente não, a gente tem na hemodinâmica, a gente muitas vezes a gente vê isso, né, assim, nos congressos, muitas vezes as mulheres têm medo de se expor. "Ah, não, mas eu não fiz 100 procedimentos disso". Mas ninguém fez aqui no Brasil, nem chegou ainda. Por que você não pode falar sobre isso?", né, mas o homem fala, a gente não. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Muito bom. Exatamente. A pergunta norteadora era: qual função que eu sou insubstituível? Né? Porque aquela ali eu faço. Mas a que eu não for, por que não delegar para aquela pessoa que a gente confia? O que é que você acha, Vivi? Você faz isso na sua prática? Você delega? Tive que aprender, né. Eu tive que Porque senão a gente faz. tudo, Quando a minha primeira filha nasceu, na licença maternidade, eu não deixava a funcionária que estava lá em casa fazer uma cara. Ah, mas isso é difícil. Eu cuidava da bebê, quando ela ia dormir, eu fazia questão de eu fazer o almoço, ela começava a fazer as coisas, eu ia lá dar pitaco nela fazendo as coisas, né. Mas eu acho que, assim, um aprendizado importante é que não existe só o seu jeito, né. Então eu sou muito grata a uma mãe que me ensinou isso, tenho muito carinho por ela, que
Eu sofri muito quando eu ia voltar a trabalhar. Será que não vai... a minha filha vai ser tão bem cuidada? E será que alguém vai cuidar igual eu? E aí ela me falou, não, ninguém vai cuidar igual você. Nunca. E isso não significa que não seja bom o bastante. Então, a maternidade, né, muitos livros sobre filhos, né, falam sobre o bom o bastante. Perfeito não existe. É suficientemente bom, funciona desse jeito. Sempre pode melhorar, sempre tem uma coisa para melhorar. O dia que a gente não tiver nada para melhorar, talvez seja até chato, né? Então, quando você delega, você precisa aceitar que a pessoa não vai fazer 100% do seu jeito. O que não quer dizer que não seja bom, né? Então, essa aceitação da não perfeição é importante para você aceitar delegar e conseguir, né, priorizar o ponto em que você é insubstituível, né? Então, você é insubstituível na amamentação. Às vezes eu acho que aquele colo quando a criança tá chorando ali é insubstituível. As minhas filhas falam muito do cheiro, né? Cadê o cheiro da minha mãe? Cadê o cheiro da minha mãe? Então, existem coisas que você é insubstituível. Mas existem coisas que as pessoas vão fazer diferente de você e que você aceitar vai deixar a tua maternidade, teu trabalho muito mais leve. Então, mais humano, mais real. Então, o suficientemente bom, mesmo que não seja perfeito, funciona e deve ser aceitado, tanto na carreira quanto em casa. Eu acho isso perfeito, Vi. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei com isso na cabeça, né? O que é ser uma mãe suficientemente boa? É uma coisa, né, muito relativa, né? Mas eu fico pensando assim, aí eu ficava pensando como era minha mãe e como eram algumas mães. Então, tinham aquelas mães na época que deixaram de trabalhar e ficaram exclusivamente com os filhos. E muitas vezes eu vi, meu Deus do céu, como foi o resultado dessas crianças, né? E como foi o resultado da minha mãe, que sempre teve a carreira dela, ela nunca deixou a carreira dela, trabalhava muito e sabia, né, que no final, assim, eu diria, eu sempre digo a ela assim, você foi a melhor mãe do mundo, eu nunca, não sinto nada, assim, em relação, sempre chegou mais tarde, porque ela é médica, tudo. Os três, né, fizeram medicina, então não teve nenhum trauma, né? Então não teve nenhum trauma. Então talvez ela tenha sido suficientemente boa. Talvez aquela mãe que faz tudo, né, não deixa a criança desenvolver, talvez não seja, né? Lógico que isso, né, isso é de casa a casa, isso é muito relativo. Mas eu sempre penso, o que é ser uma mãe suficientemente boa? Eles falam muito da mãe suficientemente boa, porque a criança ela precisa da angústia para o desenvolvimento pessoal. Se a mãe não deixa espaço para a angústia do filho, o filho também não se desenvolve. Exatamente. E até o nosso papel enquanto espelho, né? Você é mãe de menina, O exemplo, né? eu sou mãe de menina. É muito engraçado, né? Porque as professoras das minhas filhas falam, né? Principalmente a mais velha. Nossa, ela fala igual você. Ela fala assim. Eu nunca ensinei isso para ela, mas ela segura o lápis do mesmo jeito, né? Você é um espelho em coisas que você não tá vendo. E eu perdoar a minha imperfeição faz parte dela perdoar a imperfeição dela. Sim. Né? Então, até nesse ponto, ser suficientemente boa e não perfeita é melhor. Isso é Perfeito. E na fala das duas, ser insubstituível, saber delegar, saber onde eu sou bom, né? Saber onde que eu tenho que estar, exige muito autoconhecimento, né? E aí a pergunta que eu quero fazer, que eu quero ouvir de vocês, é exatamente essa. Qual é a importância? Como vocês veem o autoconhecimento e o autocuidado para essa gestão, né, na liderança materna, para tornar isso tudo eficaz, né? Fazer funcionar. bom. Então, você tem que ter paciência, né? E para você ter paciência, você tem que se conhecer para você saber o ponto em que você vai perder a paciência. Né? Então, Quando o estouro tá perto. quando o estouro tá perto. Então, não é sempre que eu consigo, né? De novo, não sou exata, mas eu fui percebendo ao longo do trajeto alguns gatilhos que me deixam pior. Então, por exemplo, sono, quando eu tô com sono, eu sou menos paciente. Às vezes sono não é tão fácil de resolver, né? Porque às vezes nem o menino não deixa você dormir, mas fome, né? Assim, porque às vezes você esquece de comer.
Então, assim, às vezes eu chego em casa e eu como, e eu percebo que isso previne estresse, assim, sabe? Ter filhos e liderar pessoas exige muita paciência, né? E aí, falando de autoconhecimento, uma coisa que até meu marido fala muito pra mim, você é muito paciente, mas você guarda demais e aí às vezes você estoura. Então, uma das coisas que eu tive que ir aprendendo é o momento que eu tô próxima de estourar, o momento que eu preciso, abrir o meu colete salva-vida. Então, eu comecei a perceber deflagradores de eu perder a paciência, e aí deflagradores físicos para mim fazem diferença. Então, por exemplo, às vezes você está ali nas suas funções, você esquece de tomar água, fazer xixi, comer, e aí você tá com aquela tensão dessas necessidades não atendidas. Isso me fazia perder a paciência mais fácil. Fazer atividade física é uma coisa que me ajuda a me deixar mais centrada e a manter a minha paciência por mais tempo, e aí com isso, não estourar. E perceber um momento que eu tô próxima do meu limite, que eu preciso pedir ajuda e que eu preciso de um momento. Nem que esse momento seja um banho sozinho, um café sossegado. Às vezes eu peço para o meu marido: olha, por favor, eu quero só 5 minutos de silêncio para eu recarregar. Então, eu me conhecer, perceber isso, fez muita diferença para que eu não tivesse esses episódios de estourar, né? Ou que pelo menos conseguisse controlar eles melhor. E aí o autocuidado entra, né? Porque quando o avião está caindo, a gente tem que pôr primeiro a máscara na gente, senão você não consegue ajudar ninguém. Então, eu dar aquele minuto para mim de dormir, de comer faz com que eu cuide dos outros melhor. Então, eu me conhecer nesse sentido e me cuidar foi muito importante. Perfeito, perfeito. E o que Vivi falou, né, que Creuza falou também em relação ao autoconhecimento, né, é um dos pilares da inteligência emocional. Então, primeiro, é o que Vivi estava falando, né, assim, para você saber o que é que perde sua paciência, né, então todo mundo tem que ter isso, né, todo mundo tem que ter um autoconhecimento. Todo mundo tem que saber, né, o que é que vai tirar você do eixo. Sim. E aí, para não sair do eixo, né, então isso faz parte não só em casa, como no trabalho, como na sua vida em geral. Em relação ao autocuidado, eu já negligenciei isso e eu vi quanto ruim era isso, né. Então eu achava que assim: "Ah, estou perdendo meu tempo. Se eu for no salão ou se eu for fazer academia, eu estou perdendo tempo porque eu posso priorizar outras funções". E eu tiro no pé, estava totalmente errada. Hoje em dia eu vejo como eu ganho tempo quando eu me cuido, porque eu estou bem da minha cabeça, a minha performance fica melhor, eu durmo melhor e aí eu acordo e faço tudo melhor, né. Então acho que o autocuidado é um pilar fundamental e é o que faz a gente conseguir fazer as coisas melhores, né, de uma forma melhor. Exato, é o nosso ar do Plena, né? Tá ali. O ar é o chamado para a importância do autocuidado, porque é a base que vai sustentar todos os outros, né? Se isso desmoronar, todos os pilares, todos os outros irão, né? Muito provavelmente irão. E tem a frase nossa, né? Que é: médica, você é o seu principal ativo. Você precisa também cuidar para conseguir cuidar do outro. Não tem como abrir mão desse processo. Não tem. Não é fácil na logística, mas é indispensável, é necessário. Meninas, nesse cenário aqui, a gente falou de tanta coisa que não tem como separar, né? E aí eu vejo que a gente conversou da família, a gente conversou do trabalho, a gente conversou da saúde, a gente tem muito forte esse nosso pertencimento do nosso grupo, né? A amizade, a gente tem nossos encontros anuais blindados, porque a gente sabe que nos faz bem, né? Cada um canta do Brasil, mas a gente tem algum dia do ano vamos estar juntas, né? E isso é muito valioso. E aí me lembrou de um conceito, né? Um conceito que na verdade foi um conceito falado até num cenário mais lúdico, né? Num jantar, mas que faz muito sentido. Vocês conhecem aquele conceito David Sedaris, que é do fogão de 4 bocas? Vocês querem falar sobre isso? Porque é uma coisa que depois que você lê, né, que depois você percebe aquilo, você não consegue mais desver e tomar uma decisão. Exato. Bom, então você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode fazer tudo, né? E a vida tem os nossos
pilares, ou as bocas, né? Então, a gente tem ali a família, a carreira, a saúde e as conexões significativas, né? As amizades. E quando você tem um gás que é limitado, mas quanto melhor tá o seu autocuidado, maior é o seu gás, com certeza. E aí você consegue ir distribuindo, né? Então, se você pôr todo o gás em uma coisa, as outras bocas vão ficar prejudicadas. Então, você precisa distribuir a tua energia entre tudo, né? Em alguns momentos, algumas coisas vão precisar de mais energia, né? Você acabou de ter filho, o filho está doente, sua família vai precisar mais. Vão ter determinados momentos que a sua carreira vai precisar mais, e aí você dedica mais gás. Mas eu acho que é muito importante não deixar nenhuma chama apagar. Sim, vivi isso aí, eu tento colocar isso, né, no meu dia a dia, assim, muitas vezes, assim, a nossa profissão, às vezes, a gente não tem aquela rotina, né, então, por exemplo, eu na hemodinâmica, tem semana que eu vou estar de sobreaviso e eu vou trabalhar mais. Então o que é que eu penso? Trabalhei muito hoje, amanhã eu vou, né, se ou daqui a 2 ou 3 dias, né, quando acabar isso, o sobreaviso, eu vou priorizar tá lá em casa, fico mais em casa, desmarco coisas que eu posso desmarcar, tipo um consultório, né, o sobreaviso não posso desmarcar, mas o consultório eu consigo remanejar, né, eu consigo manejar o horário. Então a gente tem que saber, tem que se conhecer, mais uma vez, o autoconhecimento, né, saber onde está seu cansaço, né, onde foi que você, né, esgotou, extrapolou, para poder acender a chama, diminuir a chama de um lugar e aumentar no outro, né? Excelente, excelente. Meninas, essa nossa conversa é muito valiosa. Essa mentalidade combinada, né, é um presente. É exatamente precioso. Torna aqui esse ambiente muito rico. E é exatamente isso que a gente quer deixar claro e firmado. Não precisa ser perfeito. A gente precisa ser humano. Médica, a gente tem total condição de tirar nossas habilidades desenvolvidas com a maternidade para levar para o nosso ambiente de trabalho, para tornar nosso ambiente de trabalho mais saudável, mais amigável, mais sustentável, mais feliz. Se você se identificou com a nossa mentalidade, se você gostaria de pertencer a um ambiente que te potencializa a desenvolver essas habilidades, a mentoria plena é o caminho para você. Foi um prazer. Muito obrigado pela presença. E até a próxima.